Oi povo, tudo bem? Estamos de volta aqui, meu nome é Viviane Rodrigues, eu sou jornalista, professora e fotógrafa profissional, amo artes do fundo do meu coração e trabalho com isso há muitos anos também. E vamos falar hoje o conteúdo, como a gente já vem falando de vários conteúdos, né? Esse conteúdo aqui é uma seleção de artistas que podem cair para vocês no Enem, tá certo? E algumas características deles mais importantes, tá bom? A gente vai começar então essa seleção de artistas aqui com o Van Gogh, né? Van Gogh, volta e meia ele é falado, né? A gente já inclusive deu algumas questões sobre ele, né, que caiu sobre ele. Então, Van Gogh, né? Van Gogh é um holandês, né? Morreu aos 37 anos, muito jovem, né? Século XIX ele nasceu. Ele, quando jovem, o Van Gogh não conseguia se adaptar a vários trabalhos, né? Ele largou a escola aos 15 anos e foi aprender a vender quadros, né? Com comerciante, né? Mas não se adaptava direito aos trabalhos, né? Aos 20 anos, ele viaja para Bruxelas e começa a se aprofundar, teoricamente, no que ele já gostava, que era a pintura, né? E influenciado nesse momento pela arte japonesa. Olha que legal, né? Ele tinha grandes influências da arte japonesa a princípio. Ele era extremamente rebelde, tinha problemas grandes de socialização e mais tarde foi descoberto ele tinha problemas também de ordem psiquiátrica, né? E a gente não pode romantizar isso, né? Isso são problemas que devem ser tratados, né? Na época não havia como tratar muito Van Gogh, né? E ele, os tratamentos disponíveis ele fez, só que isso o levou, né, infelizmente, ao suicídio muito cedo. Então, aqui é um quadro do Van Gogh de 1887, que se chama A Cortesã. Obviamente, você pode ver baseado na cultura japonesa que ele teve acesso, né? Aqui nós temos um outro quadro, uma primeira parte do momento, um primeiro momento do trabalho do Van Gogh, havia muitas sombras e muita escuridão do trabalho dele. Depois, as outras obras começam a ter um colorido muito diferente, a gente já vai ver por conta de influência, né? As influências podem ser positivas, muito positivas na vida dos artistas, né? Aqui, o nome do quadro é Comedores de Batata, de 1885. Tá, então, aí, né, o Van Gogh muda-se para Paris e começa a ter contato com gente como Monet, Renoir, Pissarro, Degas, Céreau e outros impressionistas. Lembram do impressionismo? Impressionismo, né? Aqui o pintor, ele vê e ele projeta essa impressão no quadro, né, que ele tem do real, né? Então é uma impressão dele do real, né? E ele começa a ter contato com esses impressionistas, né? Impressão subjetiva do real. Então, em Paris, Van Gogh também abandona, em contato com esses outros pintores, essa temática mais sombria e mais obscura, né? E começa a trabalhar com tons mais claros, né? Tons mais cores diferentes, né? Então, lembrando os impressionistas, né? Eles não se preocupavam com o realismo e com as regras da academia. Havia o abandono das temáticas nobres, né? E da fidelidade da arte à realidade. Então, aqui é um exemplo, a impressão do nascer do sol, né? A impressão, entendeu? Essa é a questão. Não é a realidade, a impressão do nascer do sol que deu origem à escola. Esse quadro é o marco dessa escola do Monet em 1872, gente, né? Quais são as características? Observação da luz direta e natural, registra nas telas as diferentes gradações nas cores, isso é o impressionismo. A observadora e o observador, ao olhar a obra, que vai combinar aquelas cores, aquelas manchas de tinta e que vai influenciar no resultado final dela, porque é a partir do olho desse observador que ela se completa. Olha que interessante, né? Que legal. E aí vem o pós-impressionismo, né? Pós-impressionismo, final do século XIX, início do século XX.
esses eram os contemporâneos dos impressionistas, mas tinham características muito próprias, né? E na pintura eles acentuaram esses valores bem específicos e bem individuais. Essas obras não tinham qualquer compromisso com a realidade, eram completamente descompromissadas com a realidade. A gente já falou isso em outros conteúdos, né, gente? Sobre essas escolas, basta você aí procurar na linha que você vai achar esses conteúdos, tá, queridos? Então, aqui é um exemplo, A Natureza Morta, é um vaso com 15 girassóis do Van Gogh de 1888. Ali já dá para ver, né, o pós-impressionismo aparecendo, né? 1882, Semeador ao Nascer do Sol, né? Vejam as formas, né? Não dá para ver perfeitamente, né? Já começa a se distanciar da realidade, né? Começa a se distanciar, pós-impressionismo, né? Van Gogh é especial porque ele libertou a pintura da realidade, né? Ele dizia, eu sonho o que pinto e pinto o que eu sonho, né? Então, ele se liberta do que vê de real, né? E traduz isso, expressa nas pinturas as respostas emocionais e psicológicas dele ao mundo, né? Dele para o todo, né? Então, ele tinha uma técnica muito específica de impasto, que chama, que coloca tinta, né? E você vê a tinta na sua condição, assim, no quadro, né? Isso é uma técnica. E ele teve uma aproximação bem importante em 1888 com o Paul Gauguin, né? Também um pós-impressionista, né? Aqui nós temos um dos quadros, um belíssimo quadro, né? Chamado Noite Estrelada, né, do Van Gogh. Veja como há movimento nessas nuvens, né, a luz da lua, né, a noite sobre a cidade, né, esse movimento, você não vê uma nuvem assim, né, mas ele via, né, e é essa impressão interior no pós-impressionismo que vale, né, isso é bem importante. Aqui, um autorretrato com a orelha enfaixada, de Van Gogh. Há duas versões, na verdade há várias versões sobre o fato. Um fato seria de que ele, no acesso de fúria, ele próprio cortou a orelha, e há também uma versão de que Gauguin, né, num acesso de fúria, de loucura, cortou a orelha dele com um sabre, mas ele não falou nada para que o companheiro, né, o companheiro fosse penalizado por isso, e tudo ficou esquecido. Mas ele viveu de forma muito difícil, porque ele viveu essa doença mental trágica, né? E que o levou, infelizmente, à morte muito cedo, né? Ele pintou vários quadros, e você vai ter acesso a um vídeo, inclusive tem um filme recente que foi todo produzido a partir da técnica de animação, né, a partir da técnica, das técnicas de pintura do Van Gogh. Eu recomendo, o trailer vai estar lá no blog para vocês verem, tá? O filme inteiro é baseado nas técnicas dele. Belíssimo, vale a pena você, com certeza, ter acesso a isso, tá certo, queridos? Então, Van Gogh, esse atormentado gênio da pintura. O próximo artista que a gente vai conversar, que a gente vai falar, é o Pablo Picasso, né? Pablo Picasso, que nasceu em 1881 e morreu em 1973, né? Ele nasceu na Espanha, ele era o filho de um professor de artes, o que facilitou muito o aprendizado dele, e aos 12 anos ele já era um pintor até reconhecido onde morava, já pintava de forma quase profissional. Em 1898 ele se muda para Paris, né, que naquele momento, final do século XIX, era o centro, né, era o centro de produção artística mundial, certo? Se muda com esse companheiro, esse amigo, para lá.
E começa a fazer, estudar e a trocar informações, né? Melhorar na produção artística. Esse aqui é um estudo acadêmico dele de 1895, bem acadêmico, né? Com os traços, né? O corpo, então é perfeitamente reconhecível, né? Academicista, né? Aí nós temos Picasso, que era a princípio expressionista, né? Ele pegava essa realidade depois, né, quando ele já estava trabalhando lá, o expressionismo é o que faz, né, a criação, o movimento da criação parte da subjetividade do artista para o mundo exterior. Lembram? A gente falou disso já? Forma e conteúdo estão à mercê das sensações do artista no momento da criação. Então, o Picasso, ele trabalhava com esse norte, digamos assim. Aqui é um exemplo da crucificação do Emile Nolde, de 1912, né, que você pode perceber como produto do impressionismo. Tá? Não é do Picasso, mas só quis botar que era do expressionismo essa imagem. Né? Então, a categoria do trabalho de Picasso, ele tem vários tipos de categoria, né? São algumas categorias do trabalho. Primeiro período dele, que vai de 1901 a 1904, é o período azul chamado. Depois vem o período rosa, depois vem o período africano, depois o período cubista, e na década de 20 e a posteriori, ele apresenta várias características de surrealismo. Né? Surrealismo, lembra? Trabalhar com os sonhos, com a fantasia, né? O surrealismo. Então aqui, ó, período azul, de 1901 a 1904, aqui é o velho guitarrista cego, é um momento em que você tem, como você pode perceber, né, muitos azuis, tons sombrios, mais sóbrios e fechados e frios. Dizem que ele ficou muito depressivo depois que esse amigo, um amigo também pintor, um amigo que havia ido com ele a Paris, né, morreu, e deu origem a essa fase em que os quadros são azuis, tem o azul como cor principal, digamos assim, né, e que tem essa sobriedade, né, não existe muitas alegrias nesses quadros, né. Aí veio o período rosa, né, Cabeça de Homem Jovem, do Picasso, de 1905. Aí ele começa a clarear, né, a mudar os seus humores e começa a clarear a produção. Né, e aí ele começa a deixar as obras mais límpidas e mais limpas. Com o período africano, ele começa a se aproximar mais do que viria a ser os seus trabalhos mais importantes e mais reconhecidos no cubismo, né? Mas aqui você já no período africano, muito influenciado por obras que ele havia pesquisado e visto, né, que eram de arte africana, ele começa a traduzir e a mudar a sua perspectiva, né, a acentuar traços, né, a desfazer esse papel humano de outras formas, né. Aqui no período cubista você tem várias fases cubistas do Picasso. Aqui é uma escultura cubista, que é Copo de Absinto, de 1914. Né? Eu quis botar uma obra para mostrar que ele era multitarefas, né? O Picasso, ele trabalhava produzia várias formas artísticas, né? Então aqui eu quis mostrar uma obra cubista para vocês de pintura, né, para vocês não só a obra cubista, que são os recortes de ângulos e planos, para vocês terem acesso também à perspectiva de que ele pintava, criava esculturas também, né. E o período surrealista, as banhistas aqui, 1920, então é um exemplo deste desenvolvimento da carreira, que ele já tinha migrado, né? Ele passou por várias fases, várias categorias de trabalho, e essa aqui é uma das categorias finais, né? A categoria onde os trabalhos mais se enquadram, né? Que é uma categoria mais, digamos, não perfeitamente encaixada, mas mais surrealista, né? O quadro que mais... existem quadros muito importantes do Picasso, né? Como
As Damas de Avignon, né, de 1907, que deu origem ao cubismo. E um outro quadro muito famoso é o Guernica, né? O Guernica de 1937, que tem uma história muito interessante, né? O Guernica, segundo Hensberger, né, é uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência, né? O Picasso, ele foi convidado a fazer, pelo governo espanhol, a fazer uma obra que representasse a Espanha, né? E nesse momento havia a Guerra Civil Espanhola, né? E havia tido um golpe militar, né? E havia uma ditadura em ação, né? Com o general Franco. E o pintor que foi escolhido, né? Ele recebeu a notícia do massacre de uma cidade basca, né, em 1937, a cidade basca de Guernica tinha sido arrasada por um bombardeio de caças alemães. Em apoio, os caças estavam apoiando o ditador Francisco Franco, né? O que aconteceu? O autor, então, pintou Guernica, né? E Guernica é o contrário do que se desejava, né? O Guernica é um símbolo do antimilitarismo mundial e da luta pela liberdade da humanidade. É uma mensagem de resistência contra o autoritarismo e a ascensão de governos fascistas na Europa que se vivia naquele momento, 37. Segunda Guerra, quando? Dali a 2 anos? Então, gente, a ascensão de ditadores em várias nações europeias, né? Alemã, italiana, espanhola, né? A Espanha foi jogada depois dessa ditadura numa fase de crescimento, aliás, de não crescimento, né? A Espanha quase foi o país mais pobre da Europa nesse momento, né? Por causa dessa ditadura que só se abriu depois de 40 anos, quando Franco entregou o governo novamente para a monarquia, que fez o período de construção até a Espanha virar uma democracia novamente. 40 anos de ditadura. Então, Guernica, né, tem uma simbologia enorme, né, e mostra os terrores, né, os horrores de forma também surreal desse evento trágico, né? E sim, um manifesto contra a guerra, um manifesto contra as ditaduras, um manifesto contra a opressão, certo? Então, Picasso se colocou, né? Hoje ele se encontra, né, no Museu Nacional do Centro de Arte de Reina Sofia, em Madrid, na Espanha, né? Ele está lá como uma obra, né, inesquecível para a humanidade, de um momento também terrível, não só da Espanha, né, gente? Terceira seleção que a gente vai trabalhar aqui brevemente, né, gente? Vocês sabem, né? A gente tem que fazer os recortes todos, a gente tem que recortar o conteúdo a partir do que cai, das coisas que já caíram no Enem, né, para dar alguma segurança para vocês, né? Então a gente tem que deixar aquilo outro ali fora e só fazer brevemente, né, uma apresentação e também levar em consideração que a gente está falando com vocês através de áudio e vídeo, né? E isso acaba cansando, então a gente tem que tentar fazer as coisas de forma objetiva, tá? Mas se vocês quiserem mais conteúdo, como eu já falei, temos lá no blog, tá? Vídeo, artigos de revista para vocês se informarem mais, tá? É só correr atrás da máquina que eu garanto que vocês conseguem, tá certo? Terceiro nome, Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, pintora brasileira, né? Começou a estudar pintura em 1917. Ela teve, como ela vinha de uma família abastada, ela teve a oportunidade de estudar pintura, estudou na França, né? Ela conheceu Pablo Picasso e se tornou grande amiga de um outro grande pintor, o Fernando Léger, né?
E ela tinha uma grande influência na técnica cubista naquele momento, mas ela entrou em contato, então, com todo aquele momento, impressionistas, pós-impressionistas, cubistas, né, vivendo a vanguarda francesa naquele momento, né? Ela foi uma das figuras mais importantes e centrais na pintura do movimento modernista no Brasil, certo? Pintora, desenhista e tradutora também de muitas obras, né, para o português. Em 1924 ela faz uma grande viagem pelo Brasil e quando ela volta, nasce o Pau-Brasil, com temas tropicais e brasileiros, né? E onde se exalta a fauna e a flora do Brasil e se pede e se demanda, né, naquele momento, o Pau-Brasil, a fase do modernismo, né? É a primeira, dentro da primeira fase, a fase heróica do modernismo, você tem alguns movimentos, né? O Pau-Brasil é um deles, né? E que queria exatamente valorizar, né, a produção brasileira e a cultura brasileira. Aqui, Religião Brasileira, de 1927, é uma obra dela. Nós temos, então, também, né, a partir dela, a fase antropofágica, onde Tarsila pinta o quadro Abapuru, né, que é uma palavra indígena que significa homem que come carne humana, né? E nesse sentido de comer carne, mas professora não me disse que ela era a favor de comer carne humana. Não sejam tão literais, meus queridos e minhas queridas, certo? Não. O sentido que ela promovia era que o movimento comeria, né, o movimento modernista, ele comeria as técnicas estrangeiras e as transformaria em obras com características nacionais. Isso era o comer, né? Carne, produzir obras em que você usasse a técnica gringa, né, a técnica das vanguardas europeias, e transformando-as fizessem obras com características nacionais, né? Dentro do modernismo, o modernismo foi radical e foi extremamente importante para a arte, para a produção da arte brasileira, e depois veio um grande movimento, o neoconcretismo dentro do modernismo, que também foi extremamente importante e que conduziu a arte para o que nós conhecemos hoje, né? Então, a obra, o Abapuru, inaugura esse movimento antropofágico do modernismo, né? É uma obra muito conhecida e muito popular, né? Abapuru, Tarsila Amaral, 1928. Em 1933, após uma viagem à União Soviética, ela inicia uma fase mais voltada para temas sociais, de realismo social, né? Então aqui você já tem essa percepção dessa fase, a segunda classe, né, Tarsila do Amaral, que ela queria então denunciar as condições de vida de muitos brasileiros, né, miseráveis e que não tiveram oportunidades básicas, né, de crescimento físico, emocional e mental, né? Então ela começou a produzir esse tipo de pintura também, né? Bueno, quarto pintor muito importante, Cândido Portinari, minha gente. Cândido Portinari, importantíssimo, né? Cândido Portinari era filho de italianos, em uma linhagem muito humilde, né? Uma família muito humilde. Portinari abandonou São Paulo aos 15 anos e partiu para o Rio para estudar arte. Olha que coragem, né? Se hoje ainda as pessoas dizem assim, não, porque eu quero que você faça direito, não, eu quero fazer arte visual, e ainda dá um bafão na família, tu imagina naquela época, né? Então Portinari abandonou São Paulo aos 15 e partiu para o Rio. Ele depois foi para o Rio de Janeiro, foi para Paris, veja que ele era humilde, né? Ele conseguiu ir para Paris, viajou em outras cidades europeias, onde conheceu vários outros artistas e começou a produzir, e já produzia, né, uma produção muito abrasileirada em muitos sentidos, né? Começou a trabalhou com noções da cultura brasileira e dos tipos brasileiros, né, da vida dos brasileiros. Então aqui, por exemplo,
O Mestiço, do Cândido Portinari, de 1934, é uma obra muito conhecida do Cândido Portinari, né, de 1934. Aqui, esse mural de azulejo, A Descoberta da Terra, do Cândido Portinari, foi produzido em 41, quando ele teve acesso, ele ganhou uma premiação e foi pintar nos Estados Unidos, que abriu as portas, né? Abriu as portas para ele para a produção artística americana, e ele produziu muitas obras no exterior a partir daí. Tanto que o primeiro livro sobre Cândido Portinari é de uma universidade americana, se não me engano, Universidade da Califórnia. Não tenho certeza, mas eu sei que o livro não... o primeiro livro que faz sobre, né, a biografia desse grande pintor brasileiro não é brasileiro, é americano, né? Então, o Mural de Azulejos, que foi produzido por conta desse prêmio, faz Escola Nacional de Belas Artes. Aos 20 ele já era prestigiado pela crítica nacional, ele se muda para Paris, as obras então retratam questões sociais, ficou famoso por explorar temas nacionais, o trabalhador pobre do Brasil e a desigualdade social. Esse é um dos quadros que eu acho do Portinari mais avassaladores e mais doloridos de se olhar, né, que se chama A Criança Morta, né, Criança Morta, de 1944, que mostra aí esses, me parecem, né, e são retirantes, né, nordestinos, com o filho morto no colo, né. Isso é muito forte, né, uma imagem muito dolorida, né. As obras têm um cunho muito pessoal, e também são as memórias de infância desse pintor. Na década de 40 ele se consolida no exterior de forma muito pungente. Ele pratica esse realismo soviético, né, que a Tarsila também praticou em algum momento depois da sua viagem à Rússia, como a gente falou já, né? Na década de 50, ele começa a ter problemas de saúde. Esses problemas de saúde são causados pelo envenenamento de chumbo. Por que envenenamento de chumbo, prof? Porque ele manuseava as tintas, né? E há muito chumbo presente nas tintas que ele usava. Havia muito chumbo. Então, ele acaba adoecendo profundamente por causa da produção artística dele. Olha só. Ele produziu mais de 5.000 telas, gente, né? Aqui, um exemplo da própria infância, Futebol, do Cândido Portinari, de 1935. Né? E o nosso última artista, né, nessa seleção é a Anita Malfatti. Certo? A Anita Malfatti, que nasceu em 1889 e morreu em 1964, tinha a mãe professora de idiomas e de pintura, o que facilitou também o seu reconhecimento como produtora artística, né, como realizadora. E após um evento bem traumático na infância e bem definidor, ela começou a se dedicar à pintura. Né? Ela começou a querer pintar de forma realmente assertiva. Aí, depois de um tempo, quando ela conseguiu, ela foi para a Europa estudar pintura, ganhou uma bolsa de estudos, olha como é importante, né? Ganhou uma bolsa de estudos para a Escola de Artes em Paris. Lá ela conheceu bastante gente, né? Aqui é um exemplo, O Homem Vermelho, de Anita Malfatti, de 1917, uma das obras que causou escândalo no Brasil. Ela conheceu lá na Europa, lá em Paris, pintores bem importantes, impressionistas, como Henri Matisse e o cubista Fernand Léger também. E no Brasil, quando ela volta ao Brasil, ela se une ao Grupo dos Cinco. Quem era o Grupo dos Cinco? Esse grupo era top. Esse grupo era poderoso, gente. Tarsila Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti de Alpica, que são os realizadores da Semana da Arte Moderna. Então ela se reúne a eles, né, para dar continuidade ao trabalho e apresentar o trabalho das vanguardas aqui no Brasil. Aqui um exemplo, Tropical, da Anitta, de 1917. Tá? Então a Anitta utilizava as cores puras e vibrantes para expressar temas cotidianos e brasileiros, né? Cotidianos e nacionais da cultura brasileira. Teve exposições em vários lugares, em São Paulo, em Berlim, em Paris, em Nova York, e tem obras espalhadas aí por vários museus.
Quando ela retornou ao Brasil, né, ela organizou uma exposição de pintura moderna que ia de dezembro a janeiro de 1918. Né? Organizou pintura moderna. Pintura moderna é o problema. 1918 é o problema. Essa exposição foi vista por um crítico famoso na época, criador do Sítio e de várias outras obras, né? Monteiro Lobato, que descascou a mulher, né? Destruiu a mulher. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e a outra espécie que é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras sob sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica que nasceu com a paranoia e com a mistificação. Pá! Destruiu a moça, né? Ela passou bem mal, ficou bem deprimida com essa crítica, né? E olha que interessante, aqui é uma obra boba, né, de 1916 dela, mas olha que interessante, essa reação da elite paulistana, com obras devolvidas, ainda mais depois da crítica do Monteiro Lobato, com um escândalo, com as polêmicas por conta das obras dela, com as tentativas de agressão à pintora, não é de hoje, né, que se tenta agredir artistas, né, que se quer que o artista faça o que, às vezes, quem não trabalha com arte quer obrigar o artista a fazer o que ele acha que é, né, pois então. Não é de hoje, né? Ela sofreu tentativas de agressão e a mostra foi fechada finalmente. Pois exatamente isso, sabe que cada reação conservadora traz um ato de transgressão artístico. Né? Então a reação da elite paulistana foi essa. A crítica destruiu mais ainda. Aí, os artistas que estavam dispersos com a ideia de modernizar a cultura brasileira, de acordar a cultura brasileira para outra, para não parar de importar essa cultura acadêmica internacional, acadêmica europeia, esse grupo de artistas que estava disperso resolve se unir. Né? Resolve se unir para realizar a defesa da arte moderna. Tadã! E aí, as obras da Anitta, então, são um estopim para a realização da Semana de Arte Moderna em São Paulo. Olha que massa, né? Então, veja que não adianta. Para cada reação conservadora, bruta e violenta, você vai ter uma reação na transgressão, vai ter uma reação artística também. Né? E é uma reação tão importante que mudou a face da arte brasileira, né? E que traduziu-a de uma outra forma como jamais haviam sido traduzidos. Influenciou dezenas de artistas no universo da escultura, da música popular brasileira, da pintura, né? Inclusive da ciberarte, né? Até da ciberarte a gente consegue perceber isso de forma muito clara. Foi um divisor de águas muito importante também. Aqui, a chinesa de 1922. Então, gente querida, eu termino esse conteúdo por aqui, nessa seleção, né, de artistas que são importantes para o Enem, para vocês saberem um pouco mais sobre eles, sabendo que a gente tem que fazer os recortes, né, mas mais conteúdo você já sabe, no blog vivianerodrigues.com. Cada aula tem uma postagem com vídeos, documentários, artigos e blá blá blá. Para vocês que estão interessados em estudar, em conhecer, estão abertos a buscar o conhecimento, porque o conhecimento salva, viu? Muito importante, cria perspectivas de liberdade. Né? O conhecimento liberta. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Eu fico por aqui agora e desejo para vocês toda a sorte do mundo. Até mais.